Nós queremos conversar nessa manhã acerca de um texto que está escrito no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Se você trouxe a sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia, a sua espada e quiser abrir, acompanhar a leitura, 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 4. 1 Pedro 2, versículo 4. Também vamos projetar aqui para que você possa acompanhar a leitura. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. E os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, agora está falando com a gente, tá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amados, a palavra de Deus é tão tremenda, tão maravilhosa. E o apóstolo Pedro, ele está declarando coisas tão importantes, tão centrais para a minha vida e para a sua vida. Ele está declarando aquilo que nós somos. Muitas vezes nós nem nos vemos dessa forma. Nós não nos enxergamos assim. Mas Pedro, ele está falando, ele está dizendo assim: Existem dois tipos de pessoas, dois povos, aqueles que creem e aqueles que não creem. Ele traz uma nova divisão, na verdade. Pedro, ele está vindo, ele está trazendo um novo conceito aqui. Diz assim: a partir de Jesus, mudaram algumas coisas na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Já faz 2000 anos que Jesus veio e muitas vezes a gente não consegue entender. A gente não consegue compreender a palavra e viver a palavra de uma forma intensa. Aquilo que nós temos para usufruir, todas as coisas. Pedro, ele está dizendo assim: até então, existia uma outra classificação. Antes de Jesus, era dividido em 3. Agora tem os que creem e os que não creem. Antes era dividido no seguinte: antes tinham o povo, o povo separado, o povo escolhido, os gentios, e tinham os sacerdotes. Os sacerdotes eram uma classe à parte, era uma classe que não se misturava. Os sacerdotes eram separados, eles eram da tribo de Levi, só podiam vir os sacerdotes da tribo de Levi, esses eram separados para alguma coisa. No entanto, Pedro, ele diz, entre tantas palavras ali, tantas declarações sobre as nossas vidas, ele diz assim: nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. E esse é o título dessa mensagem nessa manhã: sacerdócio real. Eu vejo que é tempo de, como igreja, entendermos o que é ser um sacerdote. Um sacerdote real. Esse real aqui, ele está ligado ao rei, a sermos reis também. Mas eu vejo que, assim como ser um sacerdote que tem a função de rei,
nós precisamos também ser sacerdotes na realidade, realmente um sacerdote. Exercer a função de um sacerdote, não simplesmente ter um título, um cargo. Agora eu sou isso, agora eu tenho tal coisa, agora, e daí eu já começo a me achar. Essa é a maior dificuldade. Cada vez que eu assimilo um título, um cargo para mim, aquilo já me enche, já me estufa o peito. Agora eu sou sacerdote, ou sou rei, eu sou o cara, né? E aí eu saio do propósito. Por isso nós precisamos entender o propósito de Deus ao estabelecer cada coisa. Se Deus estabelece isso, e nós cremos que foi Ele que estabeleceu, certamente foi, Ele estabelece com propósito. O que está sendo dito nesse texto é o seguinte: não existe mais aquela separação entre duas classes, entre o clero e os leigos. Aqueles que conhecem, que têm ali a oportunidade de estar na presença de Deus, e aqueles que é o restante do povo, que simplesmente é conduzido. Não, ele diz assim: agora todos têm um entendimento. Quando o véu foi rasgado, e foi rasgado de cima a baixo, ou seja, ele veio do alto, não veio do homem. O homem não fez isso, o homem não tem capacidade de fazer nada, é do alto que vem. Foi rasgado para que nós tivéssemos a proximidade, todos nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Mas nós precisamos entender acerca do sacerdote, porque ele não entrava de qualquer jeito, não era dessa forma. Ele sabia como entrar, ele sabia diante de quem ele estava. Embora tivessem alguns sacerdotes que faziam aquilo que era errado, a Bíblia relata sobre isso, sacerdotes que não cumpriram o propósito. Amados, eu vejo que tem um alerta aí. Nós também podemos não cumprir o propósito. Nós também podemos ter a liberdade para ser e não usufruir daquilo que Deus preparou para nós. Agora a Bíblia está dizendo assim: não existe mais essa distinção, não existe mais essa separação. Todos nós temos. Claro que existe ainda a posição de governo dentro da igreja, existe uma estrutura, Deus é um Deus de ordem. Não quer dizer que não existe mais estrutura, não, agora não, existe uma estrutura, existe um funcionamento, mas todos nós somos sacerdotes, sacerdotes reais, aqueles que podem ministrar ao Senhor. Essa é a principal função de um sacerdote: ministrar ao Senhor, adorar ao Senhor, estar na presença dEle. E todos nós podemos fazer isso. Ou seja, como povo de Deus, nós somos sacerdotes e somos reis, na verdade. A relação entre sacerdote e rei, essas funções que a Bíblia nos mostra, elas mostram pelo seguinte: o sacerdote fala de uma relação com Deus e o mundo espiritual. É isso, uma relação no mundo espiritual. Essa é a função de um sacerdote. Quando fala na realeza, fala no domínio sobre a terra, exercer o domínio sobre a terra, no natural. É essa a função de um rei. Só que muitas vezes a gente não entende essas funções, a gente mistura, deturpa conceitos. É tão fácil para a gente deturpar conceitos, mudar o conceito da palavra de Deus, e achamos um monte de fundamento, um monte de coisa, mas nós não podemos procurar fora da Bíblia, nós temos que procurar na palavra de Deus. É ali que nós encontramos as respostas para todas as coisas. E quando nós deturpamos os conceitos, nós saímos da esfera do celestial. Nós não estamos mais cumprindo isso. A vontade de Deus, amados, ela tem que prevalecer. Ela tem que prevalecer. Quando fala em reis e sacerdotes, se nos céus a função é sacerdotal e aqui na terra a função é do rei. Quando nós aprendemos a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz assim: que seja feita a sua vontade, assim na terra, aqui na terra, do mesmo modo que ela é feita nos céus.
Ou seja, o que Jesus está ensinando é assim, nós precisamos aprender a ser reis, mas primeiro nós temos que cumprir o que está lá em cima, senão como é que nós vamos fazer aqui embaixo? Se eu não sou sacerdote, como é que eu vou ser rei? Como eu posso ser rei se eu não sei ser sacerdote? Nós precisamos aprender a ser sacerdotes. Percebe a importância do ofício sacerdotal, aquele que foi dado para mim e para você? Nós somos sacerdotes. E se nós não entendemos isso, como que nós vamos cumprir o propósito? Como que nós vamos fazer aquilo que é para ser feito? Se a vontade de Deus vai se cumprir aqui na terra, tem que se cumprir igual lá. Ele está dizendo, primeiro a gente tem que entender lá, depois a gente estabelece aqui. Ou seja, na verdade devia ser sacerdotes e reis, não reis e sacerdotes. Porque a gente quer primeiro ser rei. Eu tenho agora a posição de rei, eu mando, eu determino, eu digo o que é. Mas se eu não entendi o plano de Deus, se eu não entendo as coisas celestiais, quando eu começo a falar aqui, eu vou falar coisa errada. Eu vou começar a determinar coisas erradas. Eu vou estabelecer princípios errados. Por isso eu preciso entender o sacerdócio e viver o sacerdócio. Não é uma coisa distante, não é uma coisa para alguns, o pastor é o sacerdote. Todos nós somos, todos. A palavra diz que todos nós, você é sacerdócio real. A tua função é essa. A função de cada pessoa. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, o que é ser um sacerdote. Sacerdote é aquele que desenvolve uma relação direta com Deus. Ele tem uma ligação com Deus, para todas as coisas. Ligação de louvor, ligação de adoração, ligação de comunhão, de obediência. Ao sacerdote não é dado desobedecer a palavra, não é dado desobedecer princípios. Ele tem que caminhar numa linha bem estreita, bem certinha. É assim que o sacerdote caminha. Ele tem o compromisso, ele sabe o Deus a quem ele serve. No Antigo Testamento fala que esse ofício sacerdotal era restrito. Poucas pessoas podiam exercer. Era uma parte só. Os outros não. Os outros não podem. É somente esses aqui que estão liberados para isso. E ainda tinha um sumo sacerdote, que era o único que podia entrar no Santo dos Santos. Isso uma vez por ano. Uma vez por ano só. E não sem sangue. Uma vez por ano ele podia chegar na presença de Deus. O que a palavra diz que agora nós podemos chegar na presença dele todos os dias, todos os dias. Amados, nós podemos chegar na presença de Deus, conversar com ele, termos a direção, sabermos o que fazer, termos a resposta para cada problema, uma solução para cada fato que surge nas nossas vidas. Adão tinha um sacerdócio real. No entanto, quando ele perde isso, ele é afastado, ele é colocado de lado. Ele exercia o sacerdócio real, ele foi investido, mas o pecado afasta ele. O pecado separa ele. O que acontece quando Adão peca? Os céus se fecham. Ele é colocado de lado, à parte, porque ele resolveu obedecer a Satanás. Porque ele resolveu obedecer ao diabo. Mas Jesus vem e ele fala assim, eu resgatei tudo isso. Jesus diz assim, quando ele está dando a grande comissão, ele está dando o ide, né? Ide, fazer discípulos por todas as nações. Ele diz assim, porque toda autoridade nos céus e na terra me pertencem. A mim foi dada. Toda autoridade está em Jesus. Na terra, nos céus. Por isso ele estabelece algo novo. E muitas vezes a gente não entende esse novo de Deus. A gente acha que esse novo é uma permissão para fazer aquilo que nós queremos fazer, aquilo que temos vontade de fazer. Amados, um rei pode ser um rei déspota. Um rei pode fazer coisas terríveis. A Bíblia fala de diversos reis. Muitos daqueles dizem assim, esse andou segundo Deus. Ele caminhou conforme Deus. Mas também fala de outros que se afastaram.
Nós podemos nos afastar de Deus, da presença dEle. E muitas vezes nem percebemos. Quando vemos já é tarde. O sacerdote é aquele que sabe que precisa estar na presença de Deus e busca estar na presença dEle. O reinado na terra, queridos, é resultado de um sacerdócio real. Nós só vamos exercer governo aqui na terra se nós formos sacerdotes. Esse é o ponto. Enquanto nós não exercemos a nossa função sacerdotal, nós não vamos exercer um governo. Nós estamos falando agora sobre o retiro da família, né? Agora em maio, comecinho de maio, nos primeiros 3 dias de maio, tem um feriado ali, é logo depois desse feriado. Nós queremos fazer um retiro. E já comentamos aqui no final do ano, no último culto do ano, que é tempo, continua sendo o tempo da família, da família ser ajustada, da família ter uma posição, e uma posição plena. E sabe quando que a família tem uma posição plena? Quando os maridos, quando os pais, principalmente os pais, exercem a sua função sacerdotal. A mulher também tem uma função sacerdotal? Claro que sim, já vamos falar sobre isso. Mas principalmente os maridos, de saber e declarar e dizer assim, espera lá, essa é minha casa. Assim como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós servimos a Ele, a um Deus vivo. E nesse retiro, o tema desse retiro, nós ainda não lançamos aqui oficialmente, já estamos fazendo as inscrições até para conseguir fazer esse parcelamento com mais tempo, para não ficar tão pesado. Mas o tema desse retiro será sacerdotes fortes, famílias felizes, quase. Famílias felizes. Quando o sacerdote é forte, a família é feliz. Amados, quem aqui quer ver a sua família feliz? Quem quer ver a sua família abençoada, sendo as bênçãos de Deus derramadas o tempo todo? Precisamos entender o sacerdócio, viver como verdadeiros sacerdotes. E aí precisamos romper com esse erro de querermos ser reis antes de sermos sacerdotes. Precisamos ser sacerdotes em primeiro lugar, ocupar essa função. Existe uma linha tênue no exercício da função sacerdotal. E muitas vezes, eu creio que sempre, o inimigo quer nos tirar dessa função. Ele não quer que você exerça essa função sacerdotal. Ele não quer que você seja um sacerdote efetivamente, que você cumpra o propósito de Deus, que você chegue na presença de Deus. Aliás, quanto menos você chegar, melhor é para o nosso inimigo, com certeza, né? Mas nós precisamos cumprir essa função. Só que a Bíblia alerta que muitos sacerdotes não cumpriram a função sacerdotal. E o termo que a Bíblia usa, eu acho muito interessante, porque ela usa o termo prevaricaram. Você vai ver muitos textos, principalmente no Antigo Testamento, fala que os sacerdotes prevaricaram. É essa palavra que a Bíblia usa. E prevaricar, a prevaricação, né, é um tipo penal, é um crime. Definido no Código Penal, pelo menos no nosso Código Penal brasileiro, é definido como um crime. Prevaricação é um crime. Faz muito tempo que eu atuei na área criminal, já faz mais de 20 anos com certeza. Mas eu ainda lembro, está lá no artigo 319 do Código Penal, diz que prevaricar é crime. É um crime atribuído a um funcionário público contra a administração pública. E o texto da lei diz assim: consiste em retardar ou deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício, coisa que deveria fazer. É deixar de fazer aquilo que você tinha que fazer. E isso é prevaricação. É o crime de prevaricação. Ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A lei diz isso, interessante, né? E quando a Bíblia usa esse conceito do sacerdote não cumprir o propósito, ele diz assim: prevaricou.
Ele usou a função que era atribuída a ele de uma forma errada, de uma forma diferente do que deveria ser. Não é para benefício pessoal. Nunca pode ser. O sacerdote nunca faz nada com benefício pessoal, com interesse pessoal. Ele sempre faz colocando todas as pessoas. Todas. Amados, essa é a visão de um sacerdote. Ele olha todas as coisas que ele vê todas as pessoas, todos têm que estar bem. Ninguém pode ser prejudicado. Você percebe o risco que nós temos quando somos investidos numa posição antes de entendermos o que ela significa? Muitas vezes fala assim, você é rei sacerdote, tá bom, eu sou rei sacerdote, então agora eu faço isso, eu começo a dar as minhas ordens. Eu começo a dizer aquilo que eu quero. A maioria das vezes é para benefício pessoal, com certeza, né? A maioria das vezes. Ele diz assim, precisamos entender, não vamos prevaricar. Quando Deus estabelece a cada um de nós como sacerdotes, é para cumprir essa função. Essa função. O sacerdócio agora, ele se torna realidade. O sacerdócio real passa a ser uma realidade na nossa vida. Eu exerço a função. E é interessante observar que muitas vezes a gente quer ver uma figura, alguém. Esse aqui, e está tudo certo se você tiver isso como modelo para você fazer também. Mas não como um representante. Ele que faz, eu vou seguir. Amados, nós não podemos fazer isso. Isso é idolatria. Idolatrar uma pessoa ou uma imagem não faz diferença nenhuma. Eu posso idolatrar uma pessoa ou uma imagem e colocar, não, ali é assim, é por aqui que eu vou. Eu ouço e sigo. É perigoso isso. Nós temos a função. A mim cabe também chegar na presença de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Agora, só existe aqueles que creem e os que não creem. Se você é daquele que crê, tudo isso já está na tua mão. Tudo isso já foi separado, preparado para você. Então nós não podemos idolatrar nenhuma pessoa, nenhum líder espiritual. Claro que podemos admirar uma pessoa, podemos amar, aliás, devemos amar. A Bíblia diz que nós devemos amar todas as pessoas, como a nós mesmos. Não mais e não menos. Eu amo todas as pessoas da mesma maneira. Porque tem gente que fala assim, eu amo aquela pessoa. Mas você não, você eu não amo, você eu não quero. Espera lá, eu amo todas as pessoas. Jesus fez assim, Ele não fez distinção. Ele amou todos, todas as pessoas. E nós podemos expressar esse amor, podemos viver a palavra de Deus como verdadeiros sacerdotes. Nós precisamos da graça de Deus, claro que sim, para expressar o amor, para viver essa função, para que possamos cumprir cada uma das funções que nós temos diante do Senhor. Nós precisamos resgatar principalmente, essencialmente, a função do sacerdote no lar. Talvez essa seja a mais urgente, até porque a Bíblia diz que ninguém pode exercer o sacerdócio, ninguém pode ser ministro da palavra, se não fizer isso primeiro em casa. Toda a função nossa começa em casa. Ali é o lugar de treino, lugar de aprendizado, lugar de crescimento, de maturidade. Nós precisamos exercer a função sacerdotal em casa. O sacerdote começa em casa. O homem, homens, cadê os homens? Estão aqui? Estão comigo? Os homens, nós precisamos ser sacerdotes na nossa casa. Precisamos ser os sacerdotes. É ali o nosso campo de treinamento. É ali que nós vamos exercer, vamos declarar, vamos falar, vamos orar, buscar a presença de Deus, clamar e liberar palavras, crendo que aquilo que nós falarmos vai acontecer. Quando a Bíblia fala que o bispo, a pessoa que está servindo na igreja, ele tem que primeiro cuidar da sua casa,
Por que que a Bíblia diz isso? Porque ele tem que ter um bom lar. Ele tem que ter esse bom lugar para que ele possa exercer qualquer coisa. Ele primeiro mostra: eu já consegui fazer aqui. A Bíblia diz: seja fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Então nós começamos. O que Deus nos pôs primeiramente na mão, né? Os casados, a esposa. Trate bem da esposa. A Bíblia diz para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem sacerdote orando, diz: mas não acontece nada. Como é que você trata a sua esposa? Como você tem tratado a sua esposa? É como o vaso mais frágil? É com cuidado? Como é que você pega um vaso frágil, uma porcelana Ming que você tem lá na tua casa, aquela caríssima, custa mais do que a casa. Você pega assim: empurra isso aqui para lá, joga para cá, traz ali. Não, você cuida, você vai levando assim, você nem respira direito, vai dando passinho de leve. É assim que trata, com cuidado. Senão serão impedidas as orações. Aí o sacerdote ora, fala: não funciona isso de orar. Claro que funciona. A oração funciona. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. É poderosa. Podemos e devemos orar. Esse é princípio, é um requisito. E não tem como ser ministro em lugar nenhum. Não tem como exercer nada se a gente não começa na nossa casa. Se não exerce o sacerdócio dentro de casa. A Bíblia diz que o homem, ele tem algumas atribuições. Ele tem que ser fiel à esposa. Fidelidade é um compromisso. Ser fiel em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E ter os filhos no caminho do Senhor, mostrar aos filhos o caminho. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Devemos mostrar todos os dias. É com exemplo, é com modelo. Não é só falando: você tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. É no nosso modelo, ele vai ver. O que o pai faz? Numa circunstância dessa, o que o pai faz? Como é que ele reage? E os filhos fazem igual. Não sei se você já viu aquele vídeo na internet que fala, né? As crianças vêm, as crianças fazem. Aparece lá o pai pegando lixo, jogando na rua, o filho atrás faz a mesma coisa. O pai no carro, botando a mão para fora, xingando, o filho no banco de trás, na cadeirinha, fazendo a mesma coisa. As crianças vêm, as crianças fazem. Aí você olha assim: aonde que essa criança aprendeu a fazer isso? Onde será, né? Tão longe. Foi na televisão, né? Não foi. Aprendeu ali mesmo, vendo os modelos. Então, aos pais, né, os sacerdotes, cabe cuidar da esposa, dos filhos, manifestar o amor de Deus. Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, diz assim: você precisa ter a sua família. Ali vai ser um grande exercício para você. Você vai aprender muitas coisas na tua casa. Você vai poder exercer essa função. Você vai poder fazer tudo isso. Claro que às vezes tem alguns pais que dizem assim: mas meu filho, tem alguns filhos que não estão no caminho do Senhor. Mas cabe ao sacerdote continuar orando. Cada pessoa tem um livre-arbítrio. Cada pessoa faz suas escolhas. Mas ao sacerdote cabe continuar orando. Cabe continuar declarando. Vai ter mudança. Eu já vejo isso. A gente não pode desanimar. Não pode perder a perspectiva. Porque o sacerdote tem a função de orar. Ele é o responsável por isso. O homem é o cabeça, é o responsável. Em primeiro lugar, o homem. Se o homem não ora, fica mais difícil. É mais complicado. Claro que os dois vão orar juntos, o casal precisa orar junto, com entendimento. Existe o tempo de oração do casal e isso não pode ser perdido. Muitas vezes os casais não colocam em oração, não entram em acordo, nem para decidir uma coisa. Quanto mais orar juntos pelo mesmo propósito. É um segredo para isso. Eu tenho feito casamento no civil, falo com pessoas ali das mais diferentes.
Muitos não frequentam a igreja, acho que talvez alguns ali nunca tenham entrado numa igreja. E eu falo com cada um, falo assim, quer saber um segredo do casamento? Ore em unidade com a sua esposa. Quando vocês entrarem em unidade, a coisa vai acontecer. Vai acontecer. Mas muitas vezes fica aquela demora, porque cada um está pensando algo diferente. Precisa do acordo. A mulher exerce o sacerdócio juntamente com o marido. Os dois têm essa função também. Em cada pessoa, não é só para um. Pedro falou, todos agora têm. Não existe essa separação, mas cada um com a sua função. Tem maridos que se acomodam, porque vem a sua mulher fazendo tão bem a função. Ela está fazendo tão bem, ela está orando, ela está buscando. Então eu não preciso fazer muito, eu me acomodo. Não pode haver essa acomodação. A função do sacerdote, eu não posso delegar. É minha função, minha atribuição. Eu preciso exercer. Existem casos onde o marido não é convertido. E aí a mulher assume a posição, claro que sim. A Bíblia diz que quando o marido não é convertido, ela assume uma posição ali. Ela assume a posição de sacerdote. Com os filhos, ela vai instruir, e eles vão caminhar, eles vão seguir. A Bíblia fala, por exemplo, de Timóteo. Não fala do pai de Timóteo, não fala se era convertido ou não, mas diz que ele foi ensinado pela mãe e pela avó, por Lloyd e por Eunice. Elas ensinaram, elas cumpriram o papel. E Paulo diz assim, é um jovem, um potencial tremendo. Olha quanta coisa, ele sabe como conduzir. No entanto, Paulo ele escreve as cartas e orienta, para Timóteo. Olha, quando você for colocar, pegue pessoas assim, dá as características, e a primeira delas é aquele que sabe conduzir a sua própria casa, aquele que sabe caminhar como família. Então, a mãe, a mulher, ela pode exercer essa função, principalmente quando o marido ele não está sendo o sacerdote. Mas eu vejo que é tempo de levantarmos sacerdotes. Por isso o tema do retiro, sacerdotes fortes. Não sacerdote fraco, mas sacerdotes fortes. Aqueles que erguem a família vai receber as bênçãos, vai ser uma família feliz. Se você quer ver a tua família feliz, não perca esse retiro. Não perca a oportunidade de ser ministrado na palavra de Deus, de receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amados, e os pais, eles darão contas dos filhos diante de Deus. O sacerdote vai prestar conta sempre. Às vezes a gente acha, não, o sacerdote faz o que quer, todos nós vamos prestar contas. Todos nós. Eu lembro no dia da minha ordenação, uma das pessoas falou alguma coisa ali, e claro, muitas pessoas vieram, me abraçaram, beijaram, cumprimentaram, mas uma falou uma palavra que aquilo entrou assim que nem uma espada dentro de mim. Diz assim, agora muito mais será cobrado. E aquilo caiu assim como luz para mim. É verdade. É uma responsabilidade diferente agora. É uma responsabilidade. E vai ser cobrado por quê? Porque nós vamos dar conta. O que nós fizemos? Como nós caminhamos? Como que nós cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido? Como que nós temos tratado? Você percebe a importância da família em tudo na nossa vida, em todas as áreas, em tudo que nós quisermos fazer. É a base de tudo. Os pais têm que ensinar os filhos, têm que mostrar para ele o caminho. Mas tem pais que chegam e falam assim, não vou levar meu filho hoje na igreja. Ele está ensinando assim, qualquer coisa impede você de ir no culto. Uma chuva impede. Um jogo na televisão impede de você ir no culto. Qualquer outra programação é mais importante do que você celebrar a Deus. Mas nós precisamos trazer nossos filhos. É tão bonito ver essas crianças aqui na frente, enfileiradas, correndo para ouvir a palavra de Deus, para serem ministradas. Privilégio tão grande. E devemos fazer isso todas as semanas. Nós temos ali professores, bênçãos, pessoas que estão ali ministrando, falando a palavra. Aliás, um incentivo aqui, você pai, você mãe,
além de trazer o seu filho para ser ministrado ali nos kids, se envolva, dê o seu nome e fale assim, eu quero ajudar também. Uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, eu quero dar aula para as crianças, inclusive para o meu filho. Imagina que privilégio o filho ver o pai ou a mãe ali dando aulinha junto com as outras crianças, né? Não é um privilégio isso? E por que você não se envolve? Por que você não dá o seu nome? Por que você diz assim, eu quero? Pode contar comigo aqui. Eu vou participar, eu vou ministrar as crianças. Eu quero ver como é que é. Eu quero ver o que elas estão aprendendo ali. Se é que estão aprendendo alguma coisa. Claro que estão. Nós temos uma grande preocupação com as crianças. Uma vez um casal veio e falou assim, a gente já decidiu ficar aqui por uma coisa. Eu falei assim, por quê, né? Ele falou assim, porque eu vi que as crianças, os meus filhos, eles não foram lá para ficar um depósito de criança. Não era para passar tempo, ficar fazendo qualquer coisinha. Eles estavam sendo ministrados na palavra. Eu falei assim, claro, a criança precisa ser ministrada. Então ela é ministrada aqui na igreja. Mas da mesma forma precisa ser ministrada em casa também. Em todas as coisas. E os pais são os que os estimulam. Os pais são que levam a criança a fazer isso. Outra das funções do sacerdote é cobertura de oração. Ele precisa cobrir de oração, ele precisa estar orando constantemente. E cuidando, né, da sua casa, da sua família, declarando proteção. A Bíblia diz que Davi, uma vez, ele foi à luta, foi para a guerra e deixou as mulheres e as crianças para trás. E quando eles voltaram, os amalequitas haviam levado as mulheres e as crianças. Houve um desespero ali, choro. Falei assim, olha, a gente estava lá guerreando e quando a gente vê o que aconteceu com os nossos filhos, com as nossas mulheres. Diz que eles ficaram ali e se arrependeram, mas 3 dias depois que eles estavam desesperados, eles foram atrás e recuperaram, tiraram as mulheres e as crianças do cativeiro. Ou seja, nós podemos até errar, mas se nós nos arrependermos, nós podemos ir atrás e resgatar. Não desista. Se por acaso, enquanto você estava fazendo a obra do Senhor, ou estava falando da palavra de Deus para alguém, o inimigo veio e assolou a tua casa, volte, clame e fala assim, eu não aceito isso, os meus filhos, a minha esposa, você não pode tocar. E o inimigo vai ter que devolver. É assim que acontece. Amados, é na palavra de Deus que a gente caminha. Se por acaso eu me descuidei, Deus é fiel. Ele é fiel e misericordioso. Ele ajuda a consertar os nossos erros. Os nossos erros podem ser mudados, podem ser transformados. O sacerdócio é isso, é proteção. O sacerdote é proteção sobre a casa. Quando não existe um sacerdote em casa, é a mesma coisa que uma casa sem telhado. Vai ter goteira dentro, vai chover dentro. Vai ter infiltração, vai ter um monte de coisa. Então é proteção. A melhor forma de proteger é orando. Orando. Liberar palavras, declarar. E uma outra área que nós temos falado e temos insistido muito como igreja, e vamos continuar esse ano. Esse ano talvez a gente intensifique ainda mais. É com relação ao culto doméstico, ao culto familiar. Amados, nós precisamos entender de uma vez por todas a importância de termos um culto familiar na nossa casa. Precisamos. E isso é função do sacerdote. Estabelecer. Mas ano passado passou o ano e eu não fiz nenhuma. Fiz só lá no dia de ação de graças. No dia de ação de graças a gente fez. Tá bom, já é um começo, já valeu. Mas agora esse ano vamos começar de uma forma mais regular. Vamos começar a fazer o culto. Vamos ter ali um momento, vamos fazer ceias na nossa casa. Ter ceias na nossa casa, por que não? Só ali, a família. A minha esposa, a Elisete, ela comprou um kit para a gente fazer ceia em casa. Um kit para nós ali, com umas tacinhas, bem bonitinha, tal, tudo caprichadinho, bonitinho, para a gente ter nosso tempo de ceia em casa. É importante isso.
participarmos desse momento juntos. Os pais têm essa função. Esses cultos, os cultos domésticos, os cultos familiares, ficam marcados na vida dos nossos filhos. Eles precisam ser ensinados em todas as coisas. Nós estamos, na verdade, ensinando aos nossos filhos como serem sacerdotes também, como exercer essa função mais tarde, não terem a mesma dificuldade que nós tivemos por termos demorado tanto tempo para aprender. Mas agora sim, agora temos o entendimento e podemos ser. E é isso que a palavra de Deus diz. É uma nação santa, é um povo eleito, um povo escolhido, mas para sermos sacerdotes reais, um sacerdócio real estabelecido nas nossas vidas. É possível isso. Esse é o primeiro passo para quem quer experimentar a plenitude de Deus. Se eu sou um sacerdote, se eu sei exercer a minha função sacerdotal, eu posso exercer daí como rei, porque daí eu já fui treinado, eu já sei como é que funciona no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Aí eu aplico aqui na terra, aí eu aplico diante das circunstâncias que me rodeiam aqui na terra, e com certeza aí serei essa figura, um sacerdote e rei segundo o coração de Deus, não segundo o meu próprio coração, segundo a minha vontade, os meus entendimentos, mas segundo a vontade de Deus, declarando que a vontade dele vai se submeter, porque não adianta nada eu fazer as coisas somente focando aqui o terreno. Eu juntei muito dinheiro aqui na terra, mas não juntei nada nos céus. É a função completa, é sermos completos. Isso é uma plenitude. A família pode viver essa plenitude. A tua família pode ser essa família plena que vive todas as coisas que Deus preparou. Você crê nisso? Você recebe essa palavra?